Bem-vindo. A segunda epístola aos Coríntios é uma carta profundamente pessoal do apóstolo Paulo, onde ele revela seu coração, suas lutas e sua alegria em Cristo. Nela aprendemos sobre consolação nas tribulações, a fragilidade humana e o poder de Deus, o ministério da nova aliança e a suficiência da graça divina. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. Agora, aquiete o seu espírito e ouça a palavra de Deus. Segunda epístola aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, acima das nossas forças, de modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pelo benefício de muitas pessoas, sejam por muitas também dadas graças por nós. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque não vos escrevemos outras coisas senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como já também em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como vós também a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passaria para a Macedônia, e da Macedônia tornaria a ir ter convosco, e por vós seria encaminhado à Judéia. E, planejando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que eu delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é Deus, o qual também nos ungiu, e nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Porém, para testemunha invoco a Deus sobre a minha alma, que para vos poupar não fui mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis firmados. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é, pois, o que me alegra, senão aquele que por mim foi entristecido? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando chegasse, não tivesse tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Mas, se alguém me entristeceu, não me tem a mim entristecido, senão em parte, para não ser pesado a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. Porque também para esse fim vos escrevi,
para que, por esta prova, soubesseis se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos enganados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei o meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como tantos outros que corrompem a palavra de Deus, antes é com sinceridade, mas como de Deus, e na presença de Deus, que em Cristo falamos. Começamos outra vez a recomendar-nos a vós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestamente declarados como a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado em comparação com esta excelência maior. Porque se aquilo que era transitório foi glorioso, muito mais é glorioso o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia. E não fazemos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus entendimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E ainda até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte,
mas em vós a vida. Temos, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternais. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Porque também neste tabernáculo gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se, todavia, estando vestidos, não formos encontrados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Temos, pois, sempre confiança, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Portanto, procuramos também que, ou presentes ou ausentes, lhe sejamos agradáveis, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se somos transportados, é por amor de Deus, ou se sóbrios, é por amor de vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, antes, em tudo nos recomendando como ministros de Deus, em muita paciência, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em comoções, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, em pureza, em ciência, em longanimidade, em benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e sendo conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A nossa boca está aberta para vós, coríntios, o nosso coração está dilatado,
Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, pois, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém defraudamos. Não vos digo isto para a vossa condenação, porque já vos tenho dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a minha ousadia para convosco, e grande a minha glória de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também com a consolação com que foi consolado por vós, anunciando-nos o vosso desejo ardente, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porque ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo, ainda que me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não por terdes sido entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que por nós não padecesseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não o fiz por causa do que fez o agravo, nem por causa do que o sofreu, mas para que o vosso cuidado por nós se manifestasse diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como todas as coisas vos falamos com verdade, assim também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu interior é mais abundante para convosco, lembrando-se da obediência de vós todos, de como o recebestes com temor e tremor. Folgo, pois, porque em tudo tenho confiança em vós. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo a graça e a comunicação deste serviço que se faz para com os santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda a diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos digo isto como por mandamento, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, e nisto dou o meu parecer. Pois isto vos é proveitoso, vós que desde o ano passado começastes não só a fazer, mas também a querer. Agora, pois, completai a obra, para que,
assim como houve a prontidão de vontade, assim também haja o cumprimento, segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Porque não digo isto para que haja para os outros alívio, e para vós aperto, mas para que haja igualdade. E no presente tempo a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito coligiu não teve de mais, e o que pouco coligiu não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, e muito diligente, foi voluntariamente ter convosco. E com ele, enviamos também o irmão cujo louvor está no Evangelho por todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, neste serviço, que por nós é administrado para a glória do mesmo Senhor e para mostrar a nossa prontidão. E evitamos isto, para que ninguém nos censure por essa abundância, que por nós é administrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E com eles enviamos também o nosso irmão, a quem muitas vezes, em muitas coisas, temos experimentado ser diligente, e agora muito mais diligente pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, e perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei os irmãos, para que a nossa glória, acerca de vós, não seja vã nesta parte, para que, como já tenho dito, estejais prontos, para que, se porventura os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós nesta firme confiança. Portanto, tive por necessário exortar aos irmãos que fossem primeiro ter convosco e preparassem de antemão a vossa prometida bênção, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, como está escrito, espargiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo sejais enriquecidos para toda a beneficência, a qual faz que por nós sejam dadas graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto que, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para com eles e para com todos, e por suas orações por vós, tendo saudades de vós, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar de ousadia, com a confiança com que espero ser ousado para com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense também isto de si mesmo, que assim como ele é de Cristo,
assim também nós o somos. Porque ainda que me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça que vos quero amedrontar por cartas. Porque, dizem, as suas cartas são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca, e a sua palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também em obras, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se por si mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são sábios. Mas nós não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que nos cabe, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida, nos trabalhos alheios, mas temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciarmos o Evangelho nos lugares além de vós, e não nos gloriarmos na regra de outrem, nas coisas já preparadas, mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda a mim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se desvie da sinceridade que há em Cristo. Porque, se alguém vem e prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, bem o tolerais, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos manifestado entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, tendo-vos anunciado gratuitamente o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, recebendo deles salário para vos servir. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei, e ainda me guardarei, de vos ser pesado. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião aos que desejam ocasião, para que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem também em ministros da justiça, o fim dos quais será segundo as suas obras. Outra vez digo, ninguém me tenha por louco, senão recebei-me como louco, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar, visto que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei. Porque de boa mente tolerais os loucos, visto que vós mesmos sois sábios. Porque sois tolerantes, se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém se apodera de vós, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, digo-o com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, falo com loucura, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga,
em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que respeitam a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador da parte do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos, para me prender, e numa cesta fui descido por uma janela da muralha abaixo e escapei das suas mãos. Convém que me glorie, ainda que não seja proveitoso, mas virei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, ainda que me quisesse gloriar, não serei louco, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui insensato em gloriar-me. Vós me constrangestes a isso, porque devíeis recomendar-me, pois em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e poderes, em que fostes menos favorecidos do que as outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me esta injustiça. Eis que esta é a 3ª vez que estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco os vossos bens, mas a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum dos que vos enviei? Rogei a Tito, e com ele enviei o irmão. Porventura Tito aproveitou-se de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Nós falamos perante Deus em Cristo, e tudo isso, amados, para a vossa edificação. Porque temo que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e que eu seja achado por vós como não quereríeis, que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e que, tornando lá, Deus me humilhe entre vós, e chore por muitos que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, prostituição e desonestidade que exercitaram. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já antes o disse, e 2ª vez o digo, como quando estava presente, o digo agora ausente, aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus contra vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já sois reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. E rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas que vós façais o bem e nós sejamos como reprovados.
Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós sois fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo-vos estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Fim da segunda epístola aos Coríntios. Obrigado por ouvir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta palavra com alguém que precisa de ânimo e consolação.